Vamos lá, pessoal. Olha só. Um outro falando em português. Aí a gente pôs o título, né? A chamada de impresso ou imprimido. Mas isso é para tratarmos, na verdade, de verbos abundantes e de como se deve usá-los. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui, do ladinho. Depois a gente vem aqui para ilustrar a explicação. Tudo bem? Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos nessa? Você não está me vendo? Agora está me vendo? Olha só. Seguinte, gente. Abundantes são verbos que apresentam mais de uma forma. A gente está acostumado com verbos abundantes no particípio. Eu coloquei aqui, ó. São os que apresentam mais de uma forma para o mesmo caso. Normalmente ocorrem como particípios verbais, tá bom? Mas não é só não, viu? Por exemplo, ó, o verbo fazer no imperativo, né, pode ser faze, imperativo afirmativo, segunda pessoa do singular. Pode ser faz tu ou faze tu. O verbo dizer pode ser diz tu a verdade ou dize tu a verdade. Trazer também pode ser traze tu ou traz tu. Então, chamam-se abundantes verbos que têm forma dupla. Costumam ocorrer no particípio. E em provas, concursos, etc., vão cobrar o caso dos particípios abundantes. Tá? Isso é só para você saber que não é só com particípio que há verbos abundantes, não. Tá bom? Abundantes são verbos que apresentam mais de uma forma para o mesmo caso. Tudo bem. Por que abundantes, João? Porque eles dobram a forma mesmo. Tudo bem? Aí a forma, desculpem a brincadeira, né? Mas a forma, o verbo abundar existe, gente. Né? O verbo abundar, né? É de sobejar, ser sobrante, sobrar mesmo, ter em excesso, tá bom? Então tá legal. Olha só. Estou mencionando alguns aqui, ó. Expulso, expulsado, pago e pagado. João, existe pagado? Existe. Impresso, imprimido e tantos outros. Tá? Absorto, absorvido e assim por diante. Como é que faz, João, para escolher qual verbo usar? Olha só, gente. Vai depender do verbo auxiliar. Ó. Se o auxiliar for ter ou haver, você vai usar caso haja dois particípios. Estamos tratando de verbos abundantes. Tudo bem? Se o auxiliar for ter ou haver, você vai usar o particípio regular. Como é que eu sei que é regular, João? Termina em do, dos, da, das. Se o auxiliar for ser ou estar, você vai usar o particípio irregular. Como é que eu vou saber, João? Termina em o, os, a, as. Ou outras terminações. Podem ser outras diferentes. Mas normalmente o, os, a, as. Aí eu dei dois exemplos aqui, gente, ó. O juiz, ó, expulsar é verbo abundante. Nós temos dois particípios, expulsado e expulso. Tem que olhar para o auxiliar. O juiz tinha, vou usar o particípio regular terminado em do, dos, da, das. Então, o juiz tinha expulsado o jogador. Ô, João, tá errado eu dizer o juiz tinha expulso? Tá errado sim. Levando em conta a norma padrão, é bem errado. Bem errado. Tá legal? E o outro aqui, ó, gente. Aqui, ó. Eu sumi ali de propósito para você olhar, por exemplo. O jogador, agora o auxiliar é ser, ó. Com o auxiliar ser ou estar, você usa o particípio irregular, que tem terminações o, os, a, as, normalmente essas. O jogador foi expulsado? Não, o jogador foi expulso pelo juiz. A regra geral de uso é essa, tá? Eu estou acrescentando aqui uma informação para vocês. A gente usa o particípio regular com essas terminações aqui, ó, na voz ativa. E usa o particípio irregular com essas terminações aqui, ó, na voz passiva. Como assim, João? Ó, o juiz é sujeito,
termo do qual se diz algo. Ele pratica o ato, ó. É o responsável pela ação. O juiz tinha expulsado o jogador. Agora vejam a outra. O jogador é sujeito, termo do qual se diz algo. Não pratica ação nenhuma. É sujeito paciente. O juiz é sujeito agente. O jogador aqui, o jogador não expulsa ninguém. Ele foi expulso pelo juiz. Aqui, o jogador é sujeito paciente, a voz é passiva. Você pode pensar assim também. O particípio regular se usa na voz ativa. O particípio irregular se usa na voz passiva. Beleza? Agora vamos, é muito bom, né? A aula é coloquial, gente, tem que ser, né? Vamos ilustrar isto aqui com os nossos slides especialmente preparados para vocês, nossos queridos alunos. Vamos ver aqui? Ó que legal. Agora você já sabe, ó. Impresso ou imprimido. Isso vale, gente, para verbos abundantes, tá bom? O verbo imprimir tem dois particípios, impresso e imprimido. Assim, o verbo imprimir é um verbo abundante, porque ele abunda em particípios. Falando sério, não é brincadeira isso, não é piada, não é nada, tá bom? Vamos botar o slide aqui, né, ô João maluco? Tá doido, rapaz? Olha lá, ó. O verbo imprimir tem dois particípios. O botão aqui escapou da mão. Impresso e imprimido. Por ter dois particípios, é um verbo abundante. Ele abunda, sobeja, sobra em particípios. Vamos ver, ó. Abundantes são aqueles que têm duas formas equivalentes no particípio, ou seja, existe uma forma regular e outra irregular no particípio. É um particípio duplo. O que você aprendeu? O que você aprendeu disso? Acabou de aprender. Olha aqui, ó. A forma regular do particípio termina em do, dos, da, das. A forma irregular termina em o, os, a, as. Beleza? Vou botar um rabinho aqui do S. Tá legal. Normalmente assim. Tá jóia, gente? Então tá bom. João, o que mais eu tenho que saber disso? Vamos seguindo aí, ó. Com os verbos ter e haver, usa-se o particípio regular, cujas terminações você já sabe quais são, do, dos, da, das. A impressora já havia imprimido 5 folhas, eu pensei que ele tinha imprimido o relatório. E com os verbos ser e estar, usa-se o particípio irregular. Os folhetos já estão impressos. Repare que o auxiliar é estar há alguns dias. O livro foi impresso por apenas uma editora. Tá legal. Vamos ver, ó. Impresso, que é o particípio irregular, devemos usar com os verbos ser e estar. Imprimido, devemos usar com os verbos ter e haver. O exemplo que escolhemos é do verbo imprimir, mas isso serve, gente, para qualquer verbo abundante, tá bom? A palavra impresso, cuidado agora, atenção aí, ó. A palavra impresso também pode ser um substantivo comum masculino, normalmente precedido de artigo, numeral ou pronome, tá? Isso não está escrito aí, mas eu estou falando para vocês. A palavra impresso também pode ser um substantivo comum masculino significando um formulário. Fui buscar o impresso na gráfica Horizonte, geralmente usado em repartições públicas ou qualquer texto impresso, como um folheto, um livro, um panfleto. Você já preencheu os impressos da Receita Federal? Acabei de receber este impresso publicitário no correio. Isso é só um adendo, né, para que você se lembre de que impresso também pode ser um substantivo. Se for substantivo, sempre virá precedido de artigo, numeral ou pronome, tá? Repare aqui, ó, preste atenção rapidinho aqui, olha só, precedido de artigo, precedido de pronome. João, inventa um aí com numeral. Busquei os 2 impressos na gráfica. 2 é numeral. Então, impressos, né, serão substantivos quando precedidos de artigo, numeral ou pronome. Tá legal, moçada?
Tá tranquilo assim? Todo mundo aprendeu a usar verbos abundantes? Beleza. Vamos ver então se você aprendeu? Eu tinha pago ou pagado a conta? Pensa no auxiliar. É tinha, o auxiliar é ter. Então, eu tinha pagado a conta. E a conta foi pagada ou paga por mim? O auxiliar agora é ser. A conta foi paga por mim. Legal? Aprendeu agora? Beleza. Valeu, moçada. Até um próximo Falando em Português. Aguardo vocês.